Aposentadorias que mudam em 2024, versão servidores públicos. Desde a reforma da Previdência, lá em 2019, quando veio a emenda constitucional 103, o que ela nos trouxe no seu texto? Ela trouxe ali novas regras de aposentadoria, isso você já sabe. Ela elencou quais são as regras, e em uma regra ou outra, a depender do regime também de previdência, ela propôs ali uma modificação progressiva. Então, por exemplo, ela começa com uma regra em 2019, em 2020 ela aumenta um pouquinho, em 2021 um pouquinho, 2022, 2023 e agora em 2024, novamente a gente tem uma progressividade acontecendo. Mas nós temos regras que não se modificam como a regra permanente, a regra do pedágio de 100%, que permanecem iguais, tá? Então, a regra que a gente vai falar aqui hoje, que muda para o servidor público, é a regra por pontos, certo? Qual que é a regra permanente, gente? A regra que não muda. É a nova regra que traz para o servidor público homem 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição, para a servidora mulher 62 anos de idade e 25 anos de contribuição, e tendo, no mínimo, né, esses servidores 10 anos de serviço público. Então, esta regra permanente, o próprio nome já diz, ela não vai mudar. Outra regra que não vai mudar é do pedágio de 100%, que eu já vou falar sobre ela, tá? Vamos falar sobre o que vai mudar, então? Regra por pontos, tá? Esta regra, sim, vai mudar. Essa regra, gente, ela nada mais é que a soma da idade com o seu tempo de contribuição, que são os pontos, e no caso dos servidores públicos especificamente, né, nas regras do INSS não tem exigência de idade mínima, mas do servidor público tem. O servidor público precisa ter uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo para poder optar por essa regra. Vamos descobrir quais são os requisitos? Gente, os requisitos começaram lá em 2019. Lembra que eu falei da progressividade? Então, lá em 2019, nós tínhamos uma pontuação específica que era exigida, que era o quê? 96 pontos para mulheres e 86 pontos para os homens, em 2019, tá? Lembra da regra 85-95? Quem é um pouquinho mais antigo no serviço público vai lembrar dessa regra, né? 85-95, que é a soma da idade do tempo. Lá em 2019, aumentaram para 96, desculpa, 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens. E a emenda 103, a reforma da Previdência, propôs ali uma progressividade. Qual que é essa progressividade proposta? Aumentar 1 ponto por ano, a partir de 2020. Então, em 2020 era 97,87, 2021, 98, 88, e assim vai. Para 2024, o que nós temos, gente? 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Além disso, basta ter só a pontuação? Não basta. Além disso, no mínimo para os homens, 35 anos de contribuição e no mínimo 62 anos de idade, sendo servidor público de regime próprio, né? Claro que, fazendo aqui um grande parênteses, que regimes próprios que aderiram a reforma da Previdência ou para servidores públicos federais, tá bom? Porque cada ente público agora, estados e municípios, podem legislar diferente disso. Então, alguns servidores vão ter essas regras, outros não. Fechando esse parênteses e voltando para a regrinha por pontos, o que vai acontecer? Homem precisa ter 35 anos de tempo de contribuição, no mínimo 62 anos de idade e agora, no mínimo, 101 pontos. 101 pontos é o quê? Soma tempo mais idade. Ai, Carolina, então quer dizer que, vamos lá, se eu preciso ter pelo menos 35 de tempo e pelo menos 62, quer dizer que se eu tiver 62 anos de idade e 35 anos de tempo eu me aposento? Vou te responder que você mesmo vai poder fazer essa conta. Ó, se você tem 62 anos, vamos colocar aqui na minha calculadora, mais 35 anos de tempo, quantos pontos você tem? 97. Você se aposenta com 97 pontos? Você sendo homem? Não. E se você for mulher? Aí, se você for mulher, sim, tá? Sim, você vai ter
97 pontos, mais do que 91 pontos, que é exigido hoje. Já para as mulheres, o tempo mínimo exigido são 30 anos, mais pelo menos 57 anos de idade, e a pontuação é de 91 pontos. Carolina, se eu tiver 57 anos de idade e 30 anos de tempo, eu me aposento? Vamos fazer a conta aqui na calculadora? 57 mais 30 dá quanto, gente? 87. 87 pontos. Aposenta, gente? Não. Nessa regra, não. Por quê? Porque você precisa de 91 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho na prática como que isso funciona? Vou pegar aqui o caso da Leila, tá? A Leila é servidora federal, tá bom? Ó, quem tá pedindo para falar comigo, mandar endereço do escritório, gente, tem o telefone aqui na tela e eu vou deixar o WhatsApp também, tá bom? A gente atende todo o país, a gente atende digitalmente e somos especializados nesse, né, nesse caso de servidores públicos, tá bom? Vamos falar da Leila aqui, gente. Leila é servidora federal, então essas regras se aplicam a ela. A Leila tem 58 anos de idade, este ano de 2024. Ela ainda não fez 59. E ela tem 32 anos de tempo agora em 2024. Será que a Leila pode se aposentar, gente? Será? Vamos ver. Olha só, gente. A Leila poderá se aposentar este ano de 2024. Agora, com 58 e 32 anos de tempo? Não. Ela vai poder se aposentar agora em 2024, quando ela completar ou 59 anos de idade, né? Vamos supor que ela faça aniversário em julho deste ano, tá? Então, quando ela fizer 59 anos de idade, mais os 30 e 32 anos de tempo que ela tem, ela fecha 91, certo? Vamos fazer a conta aqui? 59 mais 32 anos de tempo, 91. Ou, caso ela complete 33 anos de tempo antes da idade, ela também vai poder se aposentar ainda em 2024. Então, vamos supor que ela entrou no serviço público lá 33 anos atrás, no mês de abril. Então, no mês de abril, quando ela completar os 33 anos de tempo de contribuição, mais os 58 anos de idade, ela também fecha os 91 pontos, tá? Então, gente, ela pode sim se aposentar em 2024, desde que ela faça aniversário esse ano ou complete mais um ano de contribuição, certo? Agora, é a única opção para Leila se aposentar, será? Ou então é a melhor opção para Leila se aposentar por pontos? Gente, aí é que tá o pulo do gato, tá? O que acontece? A gente fala muito de regras, né? Vocês pesquisam, vocês querem muito saber se vocês podem se aposentar. Mas o mais importante, principalmente para o servidor público, que busca, que sempre buscou, que foi atrás, que foi prometido a ele, na realidade, uma estabilidade, tanto em atividade como na aposentadoria, se ele busca uma estabilidade de remuneração, de ganhos, talvez essa não seja a melhor regra para Leila. Por quê? Porque pode ser que a melhor aposentadoria dela não seja esse ano, seja no que vem, quando ela completa o pedágio de 100%, tá? Como assim, Carolina? Quer dizer, então, que as regras são diferentes? Sim. Vocês sabem que cada regra de aposentadoria tem um valor de benefício. Vocês sabiam disso? Que a regra por pontos vai te pagar X, que a regra do pedágio vai te pagar Y e que a regra permanente vai te pagar Z. Então, para você entender qual é a melhor regra para você, você precisa fazer um cálculo, por exemplo. No caso da Leila, eu faria um cálculo, faria um planejamento previdenciário, que é o que a Leila merece, já que ela pagou 32, 33 anos de tempo, ela pagou centenas de milhares ou até milhões de reais em aposentadoria. Agora, no fim da linha da chegada, ela não vai fazer um planejamento da aposentadoria dela, gente? Pelo amor de Deus. Então, se é o seu caso aí, você já contribuiu muitos anos, né?
e você quer ter um melhor ganho, o maior ganho possível, o que você tem que fazer? Se planejar. Fazer um cálculo, fazer um planejamento, conversar com um advogado especialista para não jogar dinheiro fora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, é uma loucura, tá? Mas vamos supor que a Leila tem um salário ali de uns 10 mil reais e, assim, vou colocar linear, tá? E ela contribui ali 14%, alíquota de 14%. Então, galera, fazendo uma linearidade, porque não dá para a gente fazer progressão, né, numa conta de padaria que eu tô fazendo. Se ela pagou 33 anos, 10, né, uma alíquota de 14% de aposentadoria, vezes 12 meses, vezes 33 anos, ela já pagou, se a gente for atualizar esse dinheiro, milhões de reais, tá? Milhões ela já investiu, porque ainda tem a contrapartida da União, que paga mais uma parte para ela se aposentar. Então não dá para ela pegar esses milhões que ela investiu e jogar no lixo. Ela tem que fazer alguma coisa com esse investimento dela, certo? Então, o que ela deve fazer? Um planejamento, um cálculo, uma consulta, certo? Qual que é essa regra do pedágio que talvez caiba para Leila? A regra do pedágio, gente, rapidamente falando, é uma regra que não vai mudar, tá bom? Então, fiquem tranquilos que essa regra não temos previsão de alteração tão cedo, pelo menos. Teríamos que ter uma lei complementar prevendo ou uma nova emenda à Constituição, que fala o seguinte: homens precisam ter 60 anos de idade, mulheres 57, 35 anos de tempo, pelo menos, para os homens e 30 para mulheres. Professores e professoras têm redução de 5 anos na idade no tempo, tá? Professores do magistério, considerados de magistério. 20 anos de serviço público, pelo menos 5 anos no cargo. E o pedágio. Por que a Leila vai preencher pedágio em 2025, gente? Porque lá em 2019, quando veio a reforma, ela tinha 28 anos de tempo de contribuição. Faltava quanto para a Leila? 2 anos. O pedágio é dobrar o tempo que faltava para você atingir aquele tempo de contribuição. Então, no caso da Leila, ela precisa ter ali um certo tempo de contribuição e uma certa idade para poder se aposentar. Ela cumpriria o pedágio, tá? Eu arredondei ali, mas ela cumpriria o pedágio quase em 2025, certo? Então, para ela precisaria esperar um pouquinho mais para se aposentar do que por pontos, mas a aposentadoria dela seria com integralidade e paridade. Já por pontos, não seria necessariamente uma aposentadoria com integralidade e paridade, certo? Então, é necessário, nesse caso da Leila, e provavelmente no seu caso também, gente, porque servidor público tem muito isso, né? Tem muito essa dualidade entre regras, fazer o planejamento. Até porque muitas vezes, e na maioria dos casos é isso que acontece, os servidores públicos têm mais de uma fonte de contribuição. Eles contribuem para o regime próprio e para o INSS, em algum momento da vida contribuem para o INSS, então a gente precisa casar ali esses dois benefícios, né? Ter duas aposentadorias, ou maximizar uma aposentadoria e planejar a outra. Então, gente, é importante a gente falar sim das regras que mudam para 2024, mas mais importante ainda é dizer o seguinte: de repente não é o seu caso de você se preocupar com o que vai mudar ou não, mas sim de fazer um planejamento, tá? Então, é isso que vocês precisam saber. A regra por pontos vai mudar, sim, já mudou, na verdade, a gente já está em 2024. Mas mais importante do que as regras que mudam, do que requisito, é como a sua aposentadoria vai ser afetada com isso. Faça algo para você. Faça algo que foi pensado e montado para você, como uma consultoria, certo? Porque a regra que é ali geral nem sempre vai se encaixar no seu caso.